Bonsoir tout le monde et bienvenue pour une nouvelle live d'Eric de Français comme Français. Et aujourd'hui, nous avons l'agréable présence de Madi qui est en train de dormir. Uh, será que está funcionando? Não sei, a minha conexão tá esquisita. Mas voltou, tudo bem. Bonsoir Paola, bonsoir Joshua, bonsoir tout le monde. Je suis très content que vous soyez ici avec moi. Et aujourd'hui, cette live, elle a un objectif, c'est de travailler sur la prononciation. Gente, sejam muito bem-vindos, bem-vinda, bem-vindos, bem-vindas a essa live especial. Hoje a gente vai trabalhar a nossa articulação, a nossa pronunciação com alguns exercícios. Bonsoir Nia, bonsoir Ricardo, bonsoir tout le monde. Et aujourd'hui, como je vous l'ai dit, salut! É um T que tem no final, Joshua, não um D. Mas hoje a gente vai trabalhar alguma coisa que é muito importante e que muitas vezes é feita durante o aprendizado dos alunos. Eles vão até abusar disso, que são os trava-línguas. Trava-língua são les virelangues em francês. Todo mundo conhece, eu acredito que sim, porque trava-língua é algo que é muito utilizado nas escolas, com alguns professores, eles gostam, eles vão abusar de trava-línguas. Não sei, quem já praticou aqui trava-línguas? Sabe, Marcos? Todo mundo? Eu acredito que sim, pelo menos uma vez, que seja em português ou em francês, você chegou a praticar. Otonildo, bonsoir, ça va bien? Os trava-línguas, o que é? Na verdade, trava-língua, em português eu não conheço muito, mas eu acredito que seja a mesma coisa. Em francês, é uma sequência de palavras geralmente difíceis de pronunciar. Não independente, mas quando eles estão juntos, a repetição torna eles super difíceis de pronunciar. E qual que é o objetivo? O objetivo do trava-língua, para o professor ou para o aluno, é você trabalhar sua pronúncia. Mas, na verdade, mais que a sua pronúncia, o objetivo de qualquer trava-língua é trabalhar o rato roeu, exatamente, Paulo, esse daqui mesmo. Qualquer objetivo do trava-língua é trabalhar sua articulação. E por isso que ele é super importante para todos os alunos que querem melhorar sua pronúncia. Olivia, salut, bienvenue, seja muito bem-vinda. E por que a gente gosta de utilizar eles nas aulas? O trava-língua, ele vai te ajudar a pronunciar letras, ou som, ou palavras, e você ter consciência de tal som ou tal letra, principalmente quando você tem dificuldade. Você sabe que o francês e o português usam som que são diferentes. E às vezes é bom você praticar esse trava-língua, esse vira-langue, justamente para você ter consciência que você consegue falar tal som, tal ritmo, etc. Salut, Rafaela. Então, eles são muito legais. Por exemplo, os trava-língua, eles são muito utilizados para ator. Quem trabalha no cinema, na televisão, no teatro, às vezes ele precisa fazer esse trabalho para ter uma consciência, né, para falar melhor as letras, as palavras. Por quê? Porque ele tem que ser entendido melhor. É igual o aluno que está aprendendo francês, no começo a sua pronúncia não é, às vezes, das melhores. Tem pessoas que têm facilidade e tem pessoas que não têm tanta facilidade assim com a pronúncia em francês. Por causa da fonética, por causa de música, enfim, por causa de várias coisas. E o trava-língua ele vai te ajudar a ver qual é o som, como tem que falar isso, né? Qual que é o movimento da boca, onde você tem que colocar a sua língua, onde você tem que colocar os seus dentes, enfim. Toda essa parte de fonética é para você falar de um jeito melhor e otimizado. Salut Sheila, salut Sarah, salut tout le monde. Soyez les bienvenus. Então, ele é muito prático para essas coisas. Então, com o trava-língua, você vai conseguir trabalhar e você vai favorecer sua escuta também, sua articulação. Você vai conseguir trabalhar o ritmo da língua francesa. Você sabe que cada idioma e cada pessoa tem um ritmo diferente. E para finalizar, você vai conseguir trabalhar sua entonação e sua respiração, tá? E isso é muito importante, porque
você sabe, né, que cada língua é uma música peculiar. O português do Portugal, o português do Brasil, são duas músicas diferentes. E o português do Brasil e o francês da França, ou dos outros países francófonos, eles têm um ritmo peculiar. Ou seja, você tem que treinar isso aqui para melhorar cada vez mais sua fonética. Mas eu já vou adiantar alguma coisa. Os trava-línguas, les virlangues, como a gente fala eles em francês, eles são obrigatórios para você falar bem o francês. Você acha o quê? Sim, não, não. Claro que não. Os virlangues, né, os trava-línguas, eles são algo a mais para você praticar, para você melhorar sua pronúncia. Mas de jeito nenhum eles são obrigatórios. Por exemplo, eu sou um exemplo ótimo de pessoa que não se dá bem com trava-língua, que seja em francês e em português. Porém, eu consigo me fazer entender de algumas pessoas em francês, com certeza. Em português também, eu espero. Então, quem não conseguir falar tudo perfeito, né, os trava-língua, do jeito que tem que falar, do melhor jeito possível e tudo mais, não tem problema. Há uma saída para você. As pessoas vão te entender mesmo assim. Você tem que encarar o trava-língua como um desafio, mas não como algo obrigatório. Algo lúdico, algo divertido para te ajudar e para você se divertir. E não como uma meta que você tem que falar. Porque, como eu te falei, trava-língua não prova nada das suas competências ou da sua expressão oral. Só fala que você tem uma articulação boa. E isso é importante quando você quer conversar com as pessoas, mas não tem obrigação nenhuma. Então, pessoal, eu deixei uma caixinha de perguntas hoje sobre justamente os trava-língua. Quais são vocês gostariam de escutar em francês? E algumas pessoas me pediram o U, algumas pessoas me pediram o R, algumas pessoas me pediram algum som. Eu fiz uma seleção. E o que eu fiz? Eu busquei, né, trava-língua em francês para a gente praticar junto essas coisas. Então, eu fiz um esquema. Vamos ver se eu consigo jogar esses trava-língua na minha tela. Vocês me desculpem, pessoal. Bonsoir todo mundo. Olá todo mundo. Quem chegou atrasado, seja muito bem-vindo. Quem não chegou desde o início, muito bem-vindo de novo. Salut, Micho Esquinina. Bonjour, Ellen. E vamos lá. Eu vou tentar jogar, então, esse daqui. Isso. Então, o primeiro trava-língua que eu selecionei e um trava-língua. A gente vai por ordem de dificuldade crescente, tá? Tá vendo? Esse daqui, ó. Perfeito. Todo mundo arrive a voir ce trava-língua? Será que todo mundo está conseguindo ver e ler? Tá? Não? Bom, vai chegar. Será que se eu apertar aqui? Não. Bom, e para você ver esse trava-língua? Não sei se vocês veem, Marcela, não? Aqui tem um delay, eu acho, de vocês e o meu. Ó, eu tenho um dedo assim para cima, então eu acredito que todo mundo está bem. Bom, esse trava-língua eu não vou brincar de tradução, tá? Porque eu não quero que a gente trabalhe aqui a parte de entendimento, porque geralmente trava-língua não quer dizer muita coisa, não. São coisas que são confusas, que não sei. O objetivo não é dizer, significar algo. O objetivo é trabalhar sua articulação e sua pronúncia. Então, o primeiro, eu não sei, tem algumas pessoas que me falam que vê, tem outras pessoas que não vê. Que esquisito. Bom, eu vou continuar assim e o próximo a gente, vou refazer, tá, gente? Não chegou, vamos lá. Puma. Gente, vocês estão vendo agora? Para mim ele está parecendo bonitinho. Tem uns dedos para cima que me mostra que está funcionando. Tem outros que me falam que não está funcionando. Bom, eu vou começar. O primeiro é um muito famoso que é Sisu. Si c'est 6 saucissons, si coûte 6 sous, combien coûteront 600 saucissons? Você viu que aqui que é alguma coisa muito louca? Não sei se vocês estão conseguindo ler comigo, não? Aqui o pessoal está me falando que não consegue ver. Eu estou na questão resposta. Calma aí, ó. Eu estou. Está funcionando. Eu tenho um monte de dedo para frente. Assim, ó. Tente sair e entrar de novo, porque o pessoal me fala. Quem não conseguiu, ó, Tânia, por exemplo, ou quem não está conseguindo, tente sair e voltar na live. Talvez já vai resolver. Porque talvez como mudou
o perfil da live, não sei. Não tem um monte de dedinho. O Marcos Brito, está funcionando? Beromeu também? Eu acredito que sim. Bom, então eu vou continuar. Para mim também não. Sheilinha, sai da live e entra de novo para ver se você consegue ver esse texto. Porque, epa, olha, ça marche bien. Tem um monte de pessoas que me falam que funciona. Bom, então eu vou continuar. Tenta sair. Quem não consegue ver, sai. E o outro depois você vai ver. O Instagram não está atualizado. Gustavo. Pode ser, gente. Então, então hoje vocês fazem assim. E depois eu vou disponibilizar trecho dessa live. Mas eu acredito que se sair, vocês vão conseguir ver. Mas vamos lá. Ó, o som desse aqui, e trabalhar o som de S e o som de S. Para trabalhar o som de S em francês é igualzinho ao português. A gente tem que fazer um sorrisão, colocar a língua perto dos dentes e falar S. Por exemplo, sisu, aí o U, sisu, si c'est 6 saucissons, si coûte sisu, combien coûteront 600 saucissons? Uau! Muitos S, né? Beaucoup de S. C'est difficile à prononcer. Salut Gomes. Mais c'est acceptable. Quem fez o teste aqui? Me falem. Quem conseguiu falar esse daqui? Não precisa falar tão rápido quanto eu. Eu sou francês, então eu tenho uma certa facilidade para falar isso. Isso, Dani. Não se assusta, tá? Essa frase não quer dizer muitas coisas. Ninguém vai falar isso na vida real, mas ela é boa para praticar sua articulação, tá? A gente está falando nesse texto de linguiça, linguiça que custa muito caro, enfim. Isso aí, difícil fazer esse biquíni. O biquíni não é muito fácil assim. Você tem que fazer, imagine, o biquíni para sair o som de U, que eu estou exagerando aqui, tá, gente? O som de U, você tem que fazer um som de I, então sorri, faz um sorrisão muito grande, e você faz o U na frente, tá? E vai sair um som de U, óbvio, I, U. É só assim, é super fácil. Tudo bem? Ó, gente, vamos para uma mais complicado que eu selecionei, que vocês não vão gostar tanto assim, porque tem um som de R. Só que o R suave. Posso repetir? Sim, claro, Suzana. Eu vou repetir devagarzinho, Suzana, tudo bem? Si, su. É som de U, tá? Si, su. Si, c'est 6 saucissons, si coûte 6 sous, combien coûteront 606 saucissons? Ok? Aqui eu falei devagarzinho. Eu vou falar mais rápido. 6 sous. Si c'est 6 saucissons, si coûte 6 sous, combien coûteront 606 saucissons? Eu acho que eu errei no final. Mas vocês estão vendo? Para conseguir falar um trava-língua, pode te divertir, Ana Paula, não tem problema. Para você conseguir falar trava-língua, você tem que exagerar a pronúncia. Na verdade, não a pronúncia, mas você tem que exagerar a sua articulação. Vocês estão vendo que eu estou exagerando muito? Eu estou abrindo muito a boca, estou fazendo sorriso, estou mostrando todos os meus dentes para vocês. O segredo da melhoria na hora de você falar em francês é exagerar a pronúncia, tá? Je t'en prie, Suzana. E assim, quanto mais você exagerar, mais devagar você vai falar. E quando mais você vai falar devagar, mais você vai poder cuidar da sua pronúncia, tá? Sim, eu vou disponibilizar depois esses daqui, eu vou disponibilizar para vocês nos stories, tá? Para ficar mais fácil. E se vocês pensar, gente, é muito mais fácil fazer alguma coisa devagar que falar muito mais rápido. Não sei se alguém desenha aqui. Alguém já tentou desenhar, sei lá, uma casa muito devagar e uma casa muito rápida? Se a gente fizer uma casa muito rápida, vai sair feia. Se a gente tomar 1 hora de tempo, vai sair linda. Então, basicamente, é a mesma coisa com o francês. Se você levar mais tempo para falar algo, você vai cuidar mais do ritmo, mais da sua pronúncia, respiração, articulação, e você vai falar muito melhor, tá? Então, é uma questão de costume. Bon, maintenant, nous allons passer à un autre virlangue, d'accord? Un virlangue avec les sons de R. Attention, je sélectionne, poum, le son de R qui est un chasseur. Ah, voilà, il est là. Attention, ça c'est un classique des virlangues français. Esse daqui, gente, é um clássico, um grande clássico dos trava-línguas em francês. Ele fala de um caçador que tem que saber caçar
sem o cachorro dele. Até em português fica difícil. E em francês, primeiro eu vou deixar vocês fazer em casa. Gente, pode falar sozinho. Falar sozinho é o segredo para você falar bem. Então, pode tentar em casa, sozinhos, e já já eu vou falar para vocês o jeito certo. Devagar primeiro e depois mais rápido. Vamos lá. Quando vocês tentarem, vocês me mandam um joinha para eu ver se todo mundo tentou, tá? Por favor. Enquanto isso, eu vou tomar uma água. Bom, eu não vi nenhum joinha, mas não tem problema. Mas vamos lá. Ó, devagarzinho. Un chasseur sachant chasser, tá? Doit savoir chasser sans son chien. Ok? Muito fácil. Un chasseur sachant chasser. Não é tão fácil assim. O difícil aqui é juntar o S e o Ch. Não é juntar o R. E vocês estão vendo que eu estou errando. Salut Victoria. Salut Leonardo. Gente, todo mundo vai errar. Então, trava-língua é muito complicado. Eu falei para vocês, né? Eu tenho muita dificuldade em falar trava-língua. O que estou fazendo aqui? Quase uma terapia para vocês. Porque eu falo um francês perfeito, mas eu sou péssimo em trava-língua, tá? Então, vamos lá. Patrícia, eu acredito que se você não vê o texto, talvez você não tenha a versão certa do Instagram. Você teria que atualizar ou sair dessa live e entrar de novo, talvez. Ó, vamos lá de novo. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Hey, consegui. Consegui de primeira, gente. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Tá difícil, hein? Vocês estão vendo a minha exageração? Eu exagero muito... eu exagero muito a pronúncia e do s, porque senão, se eu não exagerar essa articulação, eu não consigo falar. Tudo bem? Mas aqui tá tranquilo, vocês veem que o R, né, do chasseur, tem um R que tá bem aqui, tá? Gente, o R, ele não é, ele tá logo aqui, tá? Não precisa exagerar o R, né? Eu luto muito contra esse R Edith Piaf, né? Os brasileiros acham que para falar o francês a gente tem que falar que nem Edith Piaf no filme, Piaf, né? Mas não é bem isso, né? O R, ele é bem suave, ele está logo aqui, é rapidinho, ok? Obrigado, Patrícia. Eu vou conseguir mais, vocês vão ver. Bom, vamos lá, continuar então. Esse aqui estava super fácil. A gente vai pegar um outro que... Quem consegue fazer o biquíni aqui? Esse aqui é especial para quem não consegue fazer o biquíni. Vamos ver se eu consigo. Aí, esse aqui é muito difícil, tá? Para quem não consegue fazer o U. Então, lembrando, para fazer o U em francês, vocês têm que fazer um sorrisão e fazer o som de I. Só que a boca, ela faz o biquíni, tá? Eu exagero, óbvio, ninguém fala assim na vida real, tá? E o mesmo som, a minha boca não mudou. A única coisa que mudou nesse som é o U, tá? O meu lábio, né? Que fez o biquíni. Então, é super fácil assim. Mas o texto é mais difícil. Cuidado. Tu t'entêtes à tout tenter. Tu t'uses et tu te tues à tant tenter. Aqui a gente tem muito T, a gente tem muito U e a gente tem muito U. Então a gente tem três dificuldades aí. Tudo bem? Vamos lá. Tu t'entêtes à tout tenter, tu t'uses et tu te tues à tant tenter. Difícil, hein? Tava bem rápido assim. Ó, e assim, Patrícia, se... Eu não sei, tenta sair e entrar de novo, Patrícia. Talvez você vai conseguir ver. Você não conseguiu também? Não? Bom. Mas vai funcionar. Vamos lá. Tu t'entêtes à tout tenter, tu t'uses et tu te tues à tant tenter. Então a gente vê que é muito T e muitos são iguais. Então como que a gente vai falar? Se você quer brincar de trava-língua, você tem que pegar um e falar ele devagarzinho, articular até o máximo, tá? Enquanto, assim que você conseguir mais, juntar, né? Juntar tudo essas coisas, ter um pouco mais de ritmo, você, mano de Deus, essa é mais difícil. É mais difícil, mano do céu, mano de Deus, mano... é mais difícil mesmo. Mas vocês têm que pegar um, cada um, e depois vocês vão acelerar, 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 até conseguir chegar, tá? Eu tenho mais facilidade, porque eu sou francês. Vocês não podem nunca... Ó, gente, essa aqui é a dica do dia, tá? Vocês não podem se espelhar ou ter uma meta ou se comparar com alguém que é francês ou que fala francês há mais tempo que vocês. Cada um é diferente.
Cada um tem um ritmo de estudo diferente. E o fulano vai estudar 30 minutos por dia. O outro vai estudar 2 horas por dia. Dá para comparar o nível de facilidade para falar alguma palavra? Dá pra, não dá para comparar, porque cada um de nós é diferente. Sem contar que algumas pessoas têm uma certa facilidade. Tem mais ouvido, né, para algum som. Por exemplo, quem faz música, ou quem é cantor, geralmente tem uma articulação, uma fonética que é muito melhor que quem não se dá bem com música, tá? Isso é totalmente normal. Gente, eu, por exemplo, eu tentei tocar violão, brincar de tocar violão, vários anos, só que a minha orelha é péssima. Eu não tenho a orelha de uma criança de 5 anos. Tem crianças de 5 anos que tem um melhor nível que o meu. E não é por isso que eu vou me espelhar e falar, ah, senhor, não, eu vou tentar, eu vou no meu ritmo. Cada um no ritmo dele. Então, parem de se comparar com uma outra pessoa, vão focar em vocês e sempre no próximo nível. Não dá para se comparar com algo que a gente não somos os mesmos parâmetros. Vamos lá, eu vou repetir com isso aqui. Tu t'entêtes à tout tenter, tu tues et tu te tues à tant tenter. Conseguiram pegar? Tava difícil, hein? Ó, eu vou falar uma última vez devagar isso aqui. Tu t'entêtes à tout tenter, tu tues et tu te tues. Aqui tem um acento a mais, tá? Desculpa. Tu te tues à tant tenter. Ok? Tu t'entêtes à tout tenter, tu tues et tu te tues à tant tenter. E vocês veem que é questão de prática. Eu comecei o primeiro, eu comecei mais devagar. E com o tempo eu vou acelerar e acelerar. Óbvio que eu tenho mais facilidade, mas para vocês vai ser a mesma coisa. Para isso aqui, vocês têm que gostar muito do som do T e vocês têm que gostar do som do U e do U, tá? Então, vocês veem que como é muito legal, trava-língua, vira-langue, les vira-langues ne servent à rien, mais ils sont pratiques pour améliorer votre prononciation, votre articulation. Entenderam? Eles não servem para nada, porque a gente não faz nada com um trava-língua, né? A gente não consegue comprar um pão na padaria, a gente não consegue se deslocar em Paris, a gente não consegue argumentar num debate, mas, porém, eles são fantásticos na hora de destravar a língua, né? Geralmente as pessoas falam que a língua é um músculo, a gente tem que saber, ela tem que treinar. É basicamente isso. Ó, vamos lá, pegar um outro. O outro tem que pegar no meu computador ao mesmo tempo. Ah, esse aqui vocês vão gostar. Quem gosta de R vai gostar desse daqui. Esse aqui fala de um general que é generoso e que gostou de ajudar as pessoas, basicamente. Então vamos lá. Un généreux déjeuner régénérerait des généraux dégénérés. Esse aqui deveria ser uma obrigação para todas as pessoas que têm problema com o R, tá? O R ele tá aqui um pouco mais para cima. Bonsoir, Fábio. Ça va bien? Bom, eu vou repetir. Mais rápido. Un généreux déjeuner régénérerait des généraux dégénérés. Vocês estão vendo que fazendo esse trabalho de vira-língua, né? Não, de trava-língua, gente, estou misturando os dois, são português e francês. Fazendo esse trabalho de trava-língua, a gente consegue falar o R, e vocês vão trabalhar muito mais o R. E, enfim, é muito... e vocês vão ver que quando vocês vão tentar falar essa frase a cada vez mais rápido, não tem jeito, vocês não vão conseguir forçar o R e exagerar o R do jeito que algumas pessoas fazem no começo. Tá? Então é questão de prática. Un généreux déjeuner régénérerait des généraux dégénérés. Isso aqui é legal, né? Un généreux, um generoso, almoço, déjeuner, régénérerait, revigoraria, des généraux, generais, imbecis, né? Seria dégénéré, basicamente. Eu falo, né? Trava-língua não significa nada. O objetivo não é contar uma história. O objetivo é travar a língua, ou destravar a língua, ou prender a língua, tá? Bonsoir, Cléo. Bonsoir, BHIGO. Bonsoir, todo mundo. Bom, essa aqui estava tranquilo, mas essa aqui era uma preparação. Você achou mais fácil? Então, Tânia, acalma-se. Essa aqui era só uma introdução ao... Era só uma introdução ao próximo, tá? O próximo eu pensei em todos os brasileiros que eu conheço.
Eu, todos os brasileiros que têm essa dificuldade. Vamos lá, gente. Cadê? Isso. Esse aqui, eu espero que ele vai aparecer para todo mundo, tá? Esse aqui é meu preferido. Esse aqui eu não conheci, eu descobri hoje qual era. E esse aqui ele vai trabalhar no R, né? Mas não qualquer R. Ele vai trabalhar na junção do C e do R. Todo mundo sabe quais são esses C e CR. É um som mais aqui, tá? Então, vocês estão prontos? Alors, bom, quem está vendo isso aqui pode começar a ler para ver e ver se vai funcionar. Eu vou esperar só um pouco, vou tomar mais água, porque trava-língua é mais complicado. Não, Anderson, você não está conseguindo ver, né, também. Esquisito esse daqui, esse negócio de versão. Dani, você tentou? Teve sucesso na hora de falar, Dani? Gomes Jus também conseguiu falar? Bom, se vocês conseguirem falar, ou se vocês não conseguirem falar, vamos lá. Eu vou falar primeiro devagarzinho e depois mais rápido. Quem conseguir falar essa frase sem erro, rápido, já vai ter uma articulação fantástica, uma pronúncia boa e talvez vai ter facilidade depois. Vamos lá. Le. Esse aqui é le, tá? Esse aqui também é um grande problema, porque eu sempre escuto le. Não, esse aqui é le, tá? Ctrl-C, Ctrl-V. Oh, le cri-cri de la crique. Oh. Crie son cri cru et critique, car il craint que l'escroc ne le croque. Ok? Aqui tem que ter o cr, esse mesmo som que é algo que vai... você sabe, quando a gente tem uma pedrinha embaixo do sapato, não faz o cr no chão? Basicamente esse som. Só que aqui a gente vai falar assim. Le cri-cri de la crique crie son cri cru et critique car il craint que l'escroc ne le croque. Muito cr, tá? É questão de prática, tá? Algumas pessoas vão ter facilidade com o som do tu, du tom, que mais que tinha? Tinha o C, o X. E algumas pessoas vão ter facilidade com o som do CR. Cada um tem um jeito e as preferências dele. Então, le cri-cri de la crie crie son cri cru, critique car il craint que l'escroc ne le croque. Conseguir? Quem conseguiu aqui? Quer ver uma mão levantada aqui, se alguém conseguiu. Bom, se alguém consegue ler e se alguém consegue acompanhar. É, Gomes e João, esse aqui é mais complicado de ler mesmo. Que analogia. É complicado. Le cri-cri de la croque crie son cri cru et critique car il craint que l'escroc ne le croque. Vocês veem como é fácil quando a gente fala devagar? Como é mais simples, até talvez entender, vocês têm que... mas esse trabalho de aceleração, na hora de fazer, de trabalhar os trava-línguas, ele é muito necessário, porque mesmo sem vocês perceberem, o fato de você falar mais rápido vai ajudar vocês muito depois na hora de falar mais devagar. E a mesma coisa quando alguém, um corredor, por exemplo, um corredor que vai fazer maratona ou meia maratona, por exemplo. Nos treinos, o que ele faz? Ele corre na mesma velocidade que na competição? Não, às vezes não. O que ele faz? Às vezes, para ver se ele vai aguentar, no treino ele vai correr muito mais rápido. Ele vai ter um treino intenso por pouco tempo. Por quê? Para ficar com uma respiração melhor, o ritmo cardíaco mais baixo, logo depois e tudo mais. E durante a competição, que é uma maratona, alguma coisa mais longa, né? mais demorada, ele vai ter mais facilidade. Por quê? Porque ele exagerou durante o treino. Então, basicamente, o trava-língua, né? Le virelangue, c'est la même chose. A gente vai trabalhar muito essa coisa aqui de exagerar a velocidade, porque para ensinar para a boca de vocês, para ensinar para a língua de vocês, né? Para articular do melhor jeito possível. Então, é importante falar mais rápido? Sim, principalmente com os trava-línguas, né? Principalmente na hora do treino. Na hora da prática, vocês não têm obrigação nenhuma de falar rápido com alguém. Eu sempre falo, quando você aprende um idioma, no caso o francês, a única obrigação que você tem é entender tudo que as pessoas vão te falar.
que as pessoas vão te contar. Você não vai ter obrigação de você falar rápido, tá? Você vai falar mais rápido com o tempo, com o costume. Quando a fluência chegar, você vai conseguir falar mais rápido. Normalmente, se você está treinando, fala do seu ritmo. Não tem problema nenhum. Na vida real, existem pessoas que falam rápido e existem pessoas que falam mais devagar. E não tem problema nenhum. Então, eu repito, a única obrigação que você tem é você entender qualquer pessoa que vai falar. Na hora de falar, você vai falar do seu jeito. Então, não tem problema nenhum. Por isso que fica importante, eu cortei, tá, os exemplos. Por isso que fica importante vocês praticar esses trava-línguas, para justamente treinar a parte rápida e depois vocês vão ver, vai ter inúmeros benefícios na hora que vocês vão falar mais devagar, tá? É assim que funciona. Eu tenho certeza que vocês todo mundo é capaz de ter sucesso, né, na hora de praticar os trava-línguas. Mas Eric, eu não consigo de jeito nenhum a falar aquele maldito trava-língua. Não tem problema, tá? Como eu falei para vocês, é uma questão de treino. Eu não consigo falar muito trava-língua em português, por exemplo. Eu não sou muito bom em trava-línguas francês. Esse daqui que a gente fez junto é um pouco diferente porque eu treinei antes. Mas eu não sou muito bom nisso porque, enfim, mas não impede eu falar francês fluentemente, do jeito certo. E não impede vocês me entender. Então, se vocês verem que não funciona para vocês e não gostam, não precisa insistir. E isso, aliás, funciona com muitas coisas. Quando você vê que algo não funciona com você na hora de você aprender, estudar, para de fazer isso. Se não tiver resultado, ou se não tiver prazer na hora de fazer alguma coisa, não adianta fazer. Por que você vai se esforçar a fazer algo que não te dá prazer? Se não te der prazer, você não vai ter vontade de fazer, você não vai ter resultados bons com isso. Então, trava-língua é legal, sim, é legal para articulação, eu já falei várias vezes desde o início dessa live. Mas se não tem obrigação nenhuma em praticar isso todos os dias. Pode praticar de vez em quando, pode não praticar também, mas aí você tem que cuidar da sua pronúncia. O trava-língua, gente, o objetivo principal dele é a pronúncia. Você não precisa ter uma fonética perfeita para ser compreendido, tá? Você vai ficar com seu sotaque brasileiro, você vai ficar com seu sotaque, enfim, com qualquer sotaque que você tem, e não tem problema nenhum. Esse aqui não há obrigação de perfeição. Então, se afasta do síndrome da perfeição para praticar e ter a melhor pronúncia possível. E não ter uma pronúncia perfeita, porque isso, infelizmente, é impossível. Porque pronúncia perfeita depende de uma região, depende de um país, depende depende de muitos fatores. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa live. Patrícia, Anderson et tout le monde, Gomes, etc. Tout le monde, en réalité. J'espère que ça vous a plu. Eu vou compartilhar, na verdade, esses trava-língua, né? Todos os textos para quem não conseguiu ver. Eu vou publicar essa live no YouTube, tá? Não sei se vou conseguir publicar já amanhã, mas muito provavelmente nessa semana ou na próxima, grande máximo, eu vou conseguir fazer isso, colocar no YouTube. Assim vocês conseguem acompanhar com o texto, porque aí fica mais fácil. E quem sabe eu consigo colocar algumas nos stories também para vocês praticar, tá? Gente, o segredo é a prática. Então, merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu. Nous nous voyons dans la prochaine live avec pas des trava-língua, mais autre chose, un autre sujet. Gente, eu vou tentar trazer, para organizar um pouco as lives, né? Outros assuntos, tá? Cada live vai ter um assunto além da live de domingo. Live de domingo é uma live. Hoje nós somos quarta-feira, hoje é quarta-feira, mercredi. Aujourd'hui c'est mercredi. Et donc, le mercredi, ça sera une autre thématique. Gente, a gente vê em breve, então, no feed, no stories, no YouTube, onde vocês quiserem. Je suis partout, eu estou em todos os lugares. Um grande abraço, salut!